Então, meus camaradas, tudo ótimo? Se você é um procrastinador como eu, e você acaba se encontrando lendo um monte de artigo durante a sua jornada de trabalho e não entende como você parou ali e fica se condenando depois, né? Porque, pô, eu não queria ficar lendo tanto artigo, mas eu acabo, né? Artigo às vezes diverso, notícia, um monte de coisa. Então vem comigo que eu vou te mostrar uma extensão aqui do Google Chrome que é o Evernote Web Clipper e a gente vai tentar dar uma contornada, né, nesse tipo de problema. Eu tenho usado ela recentemente e aí eu tenho descoberto como fazer uso dela para salvar os artigos e me lembrar, né, de ler depois, mas não enquanto eu estou trabalhando. Vamos fazer isso daí agora. Então, basicamente aqui temos, vamos supor aqui que eu estou na plataforma do Trello, né, onde eu estou sempre lendo alguns artigos dele, e aqui um artigo sobre como ser competitivo no trabalho e como isso me torna uma melhor pessoa para trabalhar em grupo, né? Então vamos supor lá que eu me lembrei que eu tenho que trabalhar, né, e não ficar lendo artigo, e então eu vou salvar esse artigo para ler depois, sem ter que, né, ler todo esse artigo aqui que é meio devagar. Ele é meio lento também, né, cheio de texto. Então ao invés de ler ele todo e perder tempo, eu salvo ele agora, para não ter que ficar procurando depois. E na hora que eu puder ler, né, quando tiver tempo disponível para isso, eu vou acabar lendo ele. Como que eu faço isso então? Aqui no Google Chrome, né, a gente pode sempre clicar aqui em Apps para abrir aqui uma lista de aplicativos que a gente usa, né? Então indo na loja deles de Web Store, né, de aplicativos de Google Chrome, né, não é a Play Store de smartphone, né, de Android. A gente pode ver aqui então tem uma gama de aplicativos, né, que visam otimizar, né, as funcionalidades do Chrome, né. E aqui a gente vê que tem algumas. Normalmente a gente vem aqui, sempre vem aqui na verdade, né, categorias produtividade. A gente sempre quer ser mais produtivo, né, e aí o que a gente faz? A gente vai atrás de coisas que aumentam a nossa produtividade, né? Então aqui, ó, em os principais recomendados pelas pessoas, né, que desenvolvem o Google Chrome. Aqui eu vou ver todos, né? Então aqui a gente consegue ver o momento que eu já uso, né? Pra quem já conhece alguns vídeos do canal, vê que eu uso bastante o LastPass pra guardar senhas, né? Tudo no mesmo lugar, né? Tem o Grammarly que eu já usei um tempo quando estava no estágio. Ele dá erros gramaticais em inglês automaticamente, né? Enquanto você vai escrevendo e-mail, coisa do gênero. E aí abaixando um pouco tá aqui, ó, Evernote Web Clipper. A gente pode ver então que, primeiro, ele é de produtividade, né? Já foi filtrado nessa categoria. Tem 133 mil usuários e tem uma nota 4.7 de 5, né? Quer dizer, desculpa. Tem 4 milhões de usuários, 387 mil. E foi avaliado 133 mil vezes com uma média então de 4.7 estrelas de 5. Então basicamente ele serve aqui, né? Tem aquela frescurada toda que eles dizem como que funciona, né? Um pouco da descrição dele. Basicamente eu já instalei o meu, né? Ele fica aqui, ó, com esse elefante, né? Que é o símbolo, o logo do Evernote, né? Esse elefante verde aqui do lado, né? E aí a gente aciona ele sempre que tiver numa página em que a gente pode tirar como se fosse um print da tela, né? Então agora, né, teria que vir aqui, né, para adicionar ele. Então vocês já sabem como fazer. Então agora vamos pensar aqui. Eu vou abrir o meu Evernote. Tá aberto aqui, mas era outra coisa. E vamos ver então que eu tenho sempre um caderno voltado para artigos. Então eu criei um caderno específico para artigos, que é onde eu vou sempre salvar esses artigos usando essa extensão aqui do Evernote Web Clipper, né? Então aqui está carregando um pouco, vamos voltar então aqui para o nosso artigo só para dar uma olhada, né? Já deve ter carregado. Então aqui, ó, tem sempre essa aba aqui de artigos. Percebam que tem 15, né? Foi atualizado dia 21 de agosto, então faz tempo que eu não coloco um artigo nela. Então vamos fazer isso agora, né? Voltando lá então para aquele texto que a gente tinha, o artigo qualquer que seja, né? No meu caso é do Trello, aí a gente clica na extensão, né? E aí ele vai dar uma carregada aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar dar uma filtrada na página, olha só. De modo que a gente tem alguns formatos, né? De modo a... Ele tem um algoritmo, né, interno, provavelmente. Ele consegue otimizar muito bem a detecção do que é o texto essencial do artigo, né? A raiz do artigo. E aí ele deixa aqui, ó. Eu posso ver toda a área verde aqui, que é o que vai ser cortada, né? Que vai ser salva lá no meu caderno. Ele pegou basicamente todo o artigo de maneira correta, né? Eu posso ajustar esse texto aqui, diminuir, mas normalmente dá sempre errado. Vocês podem ver que quando eu diminuo ele ficou só com o título e não me adianta, né? Então eu ponho mais aqui, ele pega. Eu posso então mudar para um artigo simplificado, que às vezes dá uma destruída um pouco, ele dá uma filtrada ainda mais no externo da página, né? Ele deixa só o texto mesmo, mas como tem muita imagem e GIF,
às vezes ele acaba se perdendo na manobra e ele dá uma desformatada. Então, ó, aqui por exemplo sumiu, né? Não sei nem como é que tava isso aqui lá no texto original. Então eu não recomendo muito ele, ó, como é que fica aqui no final. Ele dá uma destruída um pouco. Alguns casos, né, é bem meio tentativa e erro, alguns casos funciona, fica bem melhor do que até o próprio artigo. O que eu realmente não uso normalmente é o full page, que vai pegar toda a página, então tem muita coisa aqui que não é a essência do artigo, né? Então não me interessa. Normalmente eu quero salvar o artigo, tirar um pouco da até coisa de propaganda e outros afins, né, que poderiam ainda mais tirar minha atenção, né? Me permitir procrastinar ainda mais. Então eu tiro só o que é essencial do artigo, nada mais. E aí eu escolho aqui, eu já deixo ele otimizado para ir direto pro meu caderno de artigos, né? Então ele já vai salvar direto naquela pasta lá. E eu já deixo otimizado então para poder simplesmente vir aqui, ativar a extensão, né? E já salvar o arquivo sem muito mais delongas, né? Então eu vou clicar aqui Save Clip e vamos ver como é que ele funciona, né? Ele demora um tempinho, né, processando todo o texto aí que vai pro caderno, né? E aí então, em questão assim de uns 2 minutos, né, eu lembro, né, assim que eu lembro que eu não deveria estar lendo agora, né, eu deveria estar fazendo outra coisa mais útil, mais produtiva, mas é um artigo muito interessante que eu vou querer ler depois e provavelmente não vou... Aqui no caso o Trello é uma fonte que eu recorrentemente consulto, né, mas às vezes você está num site por acaso ali, né, que você consiga entrar e em vez de favoritar, porque você não quer mais aquele site, mas só quer aquele artigo, você salva o artigo. Não precisa favoritar o site nem nada do gênero, ó, ele já salvou ali, então a gente pode ver direto no Evernote. Aqui no nosso caderno já aparece aqui que tem 16 artigos e já foi atualizado alguns segundos atrás. E aí então eu consigo ver naquele meu caderno de nota, meu caderno, né, de artigos, eu consigo ver essa nota aqui naquele formato que eu escolhi. E aí basicamente já vai estar totalmente livre do resto do conteúdo que tem no Trello, né, de outros artigos ali na aba do lado, né, que a gente viu, ou mesmo follow us para seguir eles em alguma rede social, coisa do gênero. Ele vai estar bem sintetizado, ó, do jeito que eu queria, até fica com uma qualidade, pelo menos da imagem ficou melhor, né, mas ó, todo o texto bonitinho, exatamente na estrutura que estava, né, já publicado ali no Trello. Só que é só o conteúdo mesmo, né? Tem esse daqui que acaba vindo, né? Quando eu consegui tirar, a gente tentou tirar e viu que ficava só o título do artigo, né? Ó, ele puxa o título do artigo também corretamente, fica tudo aqui de maneira perfeita, sucinta. E aí então, quando eu tiver tempo, eu volto pra cá, dou uma lida e aí deixo aqui se for útil demais ou deleto, coisas do gênero, né? Então, basicamente, seria isso, né? Uso isso daqui para salvar um artigo que eu tenho interesse, não ficar preso muito em ter que ler ele, né, numa hora que não é adequada. E eu tenho usado recentemente, né, para salvar alguns artigos e basicamente deletar depois, coisas que normalmente aparecem, né, que aqueles artigos que surgem você tem interesse de ler, mas você não está muito afim de perder muito tempo também, né. Isso daqui é uma forma de ser um pouco mais produtivo, né. Então, espero que vocês consigam usar também isso daqui, essa funcionalidade aqui do Web Clipper, né, que é muito boa. Dá pra ver pela nota lá na loja de aplicativos do Chrome, né? 4.7 de 5. E se você tiver alguma dúvida, recomendação, comentário, pode deixar aqui embaixo nesse vídeo, né? Já tem outro vídeo sobre o Evernote, que é sobre o meu planejamento semanal. Eu vou ver se eu deixo o card em algum lugar aqui, ou talvez não. Se eu lembrar, eu coloco. Mas a próxima vez que eu falar do Evernote, provavelmente eu vou tentar usar também esse Web Clipper na funcionalidade do Gmail. Dá para usar ele também lá no seu e-mail, né, do Google Chrome também, do Google, na verdade, né, e-mail, Gmail. Então, no mais é isso, né? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com alguém que você acha que tem interesse e seja próximo de você. Segue o canal, né, para dar aquela ajudada pra gente. Esse é o Caminho do Mestre, é só o começo e bora!